Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Eu quero abrir o programa de hoje com uma pergunta. O Brasil realmente ficará inabitável dentro de 50 anos devido ao calor? Recentemente, essa informação foi divulgada nas redes sociais e nós vamos repercutir e esclarecer essa questão a partir de agora aqui com os nossos convidados. Estão comigo o doutor em recursos hídricos e professor do IPH da URGS, Anderson Ruhoff. E online, o engenheiro florestal e doutor em desastres naturais, Marcos Kazmierczak. Senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. A você de casa que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Essa é a pergunta inicial do nosso debate aqui, professor Anderson, que está aqui presente comigo de forma presencial, para a gente abrir a nossa conversa aqui. É isso mesmo? Essa informação procede? Daqui a 50 anos o Brasil será inabitável devido ao calor? É isso que... Fiquei assustado com essa informação a primeira vez que eu li. Tudo bem, professor? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, muito obrigado pela honra de estar aqui presente na TV Câmara Entrevista. E aí, respondendo a tua pergunta, quando eu vi essa notícia também, eu fui pego de surpresa. Fiquei, nossa, eu não estava sabendo disso, digamos assim, né? E me chamou de fato muita atenção essa questão de tornar o nosso país inabitável, né, nos próximos 50 anos. Mas, então, o que a gente faz, na verdade? Né? Eu fui atrás, basicamente, desse artigo que descreve aquilo ali, né, e, na verdade, fica um pouco uma história, digamos assim, mal contada, né, ou, de certa maneira, amplificada, certo? Porque os autores, né, chamou muita atenção ainda que repercutiu, né, porque seria a NASA, né, mas o principal autor é da Agência Espacial Americana, né, então eles conduziram estudos relativos à questão de índices de calor, né, de temperatura de bulbo úmido, de uma maneira geral em alguns locais, né, e fizeram análises de dados históricos e fizeram projeções, né, e de uma certa maneira chama atenção, porque isso foi feito no ano de 2020, né, então foi um artigo de fato sério que foi publicado, né, numa revista extremamente importante, Science Advances, e 2 anos depois basicamente esse artigo científico ele foi, digamos assim, divulgado pelas mídias, né, da Agência Espacial Americana, mas de fato esse artigo ele não faz uma menção específica para o Brasil, né? Então esse é o primeiro ponto, assim, não foi um estudo conduzido especialmente para o Brasil, né? Então ele pode ter algumas questões assim, mas o que é importante esclarecer nesse estudo, né? Então, ele utiliza um conceito de temperatura de bulbo úmido, né? Então, eles citam digamos assim, um índice de calor para fazer essa avaliação, né? E aí indica assim, olha, nas próximas décadas, né? Lá pelos anos de 2070 aproximadamente, há uma informação repercutida principalmente no site da NASA de que alguns locais, né, no globo poderiam ter temperaturas acima de 35 graus com umidade relativa do ar superior ou igual a 100%, né? Isso é bastante perigoso para a saúde humana, né? Então, o que acontece? O que seria essa temperatura de bulbo úmido, esse índice de calor, né? Então, nós tivemos já no globo temperaturas, né, muito superiores a 35 graus, especificamente quando a gente fala em temperatura do ar. Mas ali naquele artigo eles citam especificamente uma combinação de temperatura do ar com umidade relativa do ar. Então, quando, né, o ar ele está, por exemplo, completamente saturado de umidade, quando nós teríamos então uma umidade relativa do ar igual a 100%, numa temperatura muito elevada, o nosso corpo ele não consegue dissipar o calor, né? Então a nossa temperatura corporal ela aumenta muito nessa condição, né? Então isso acontece porque a evaporação do nosso suor ela é dificultada, né? Então isso pode causar problemas, por exemplo, mas por que isso repercutiu negativo, né? Porque na verdade o sinal, digamos assim, ele foi amplificado. O Brasil vai se tornar inabitável, mas pode acontecer de alguns locais, em algumas partes do mundo, por alguns momentos atingir essas condições, né? Então, assim, a resposta é o Brasil vai ficar inabitável? Não, não é bem assim, né? Então há condições muito específicas, né? Então o estudo ele não trata especificamente disso, ele pode ter alguns locais ali que tem essa condição, mas de uma maneira geral a gente não vai ter isso como um padrão, né? Então, assim, essa amplificação dessa manchete, ela é um pouquinho exagerada, eu diria assim. Muito bem.
professor Marcos Kazmierczak. Professor Marcos, muito obrigado pela gentileza, pela presença, também pelo tempo aí disponibilizado para a gente debater esse tema tão importante. Eu estaria com 98 anos daqui a 50 anos, né? Não sei se conseguiria ver essa questão aí exemplificada aí de inabitabilidade do país, mas uma avaliação inicial do senhor também, né? E como é que se chegou, né? Ou como é que essa informação chegou a cravar, né, que o Brasil estaria nessa condição daqui a 50 anos, né? A gente viu na explanação inicial aqui do professor Anderson, o estudo não afirma isso, né, devidamente, não crava, né, ou aponta regiões assim, não, o Brasil. E como é que surgiu essa questão aí, professor? Obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Cleiton, Anderson. Ótima colocação inicial do professor Anderson, porque é exatamente isso que aconteceu, né? Um artigo de 2020 que eu anotei aqui, o título original desse artigo é Quente demais para lidar, como as mudanças climáticas podem tornar alguns lugares quentes demais para se viver. Na verdade, o foco desse estudo era abordar os limites fisiológicos das pessoas, né? Nas conclusões, na nota de rodapé desse artigo, aparece uma menção de que em alguns lugares do mundo, né, como o sul da China, o Golfo Pérsico, em 2050, e depois o Sudeste Asiático e o Brasil, até 2070, poderiam enfrentar situações que teriam ondas de calor que poderiam gerar, em determinadas épocas, ficarem muito, muito limitantes. Como o professor já explicou, né, 35 graus de bulbo úmido, para uma comparação, né, representa mais ou menos 45 graus numa temperatura de bulbo seco. Essa temperatura associada aí com um certo grau de umidade relativa, isso leva a uma sensação térmica de 71 graus. Nossa. E nesse contexto, teoricamente, mesmo uma pessoa saudável não conseguiria viver mais do que 6 horas nesse ambiente. Então, primeiro, não acontece o tempo todo, né? Mas mesmo que aconteça em alguns períodos curtos, tem uma implicação muito grande, porque leva à desidratação, leva a problemas cardíacos, podendo ocasionar, inclusive, a morte. Certo. Agora, esse estudo, né, professor Anderson, ele não foi feito à toa, né, não foi feito por nada, assim. Então, a gente tem alguns apontamentos que são, evidentemente, preocupantes nesse caso, né. Ele dá alguns indícios de que em determinados momentos, em determinadas situações, a gente tem a possibilidade de uma temperatura ou de um aquecimento que venha a ser prejudicial, né, para o ser humano, né. A importância de daqui a pouco a gente trazer esse debate à tona, né, porque evidentemente não é exatamente isso que está dizendo, né, que o Brasil vai ficar inabitável daqui a 50 anos, mas enfim, isso gerou esse debate, né, gerou essa discussão que a gente está tendo agora, né. Isso. Por mais, né, que essa informação ela tenha sido amplificada, né, a gente dizer, vai ficar inabitável, né, e então assim há alguns, digamos assim, poréns, né, ou alguns esclarecimentos que foram necessários de ser feito. A gente tem que entender que de fato, assim, para o Brasil como um todo, né, e também para e para o globo, né, a gente vai ter muitas áreas que vão sofrer com ondas de calor, né. Então isso de fato é uma situação, digamos assim, complicada, e basicamente não há dúvidas de que isso vai acontecer nas próximas décadas, né. Então a gente percebeu isso agora também nos últimos meses, né. Então, por exemplo, enquanto a região sul do Brasil estava debaixo d'água, enfrentando as enchentes, aqui uma situação catastrófica, a região central do Brasil estava batendo recordes de temperatura, então nós vimos temperaturas muito altas, né? Então a própria onda de calor que se formou na região central do Brasil, né, por um longo período, digamos assim, causou essas complicações. Então isso é um cenário que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas, e de fato deve levar, né, a preocupações da sociedade, do poder público, porque pode causar, né, muitos problemas. Então, se a gente fizer uma pequena retrospectiva, assim, não somente no Brasil, mas vários locais nos últimos anos, tem acontecido, né, ondas de calor muito intensas nos Estados Unidos, na Europa, né, em vários países asiáticos também, e que
já foram relatadas muitas mortes em relação a isso, né? Então o aumento de temperatura, por mais que não seja assim, de umidade relativa do ar igual a 100%, como eles relataram no artigo, assim, ainda o aumento de temperatura ele é problemático, né? Mas é bom esclarecer também, quer dizer, não é o tempo todo, né? Não é que nós vamos viver numa onda de calor, né? Mas a tendência é que essas ondas de calor elas fiquem mais frequentes e também mais intensas, né? Então esse é um cenário que basicamente não há dúvida. Agora, quanto isso vai aumentar, qual vai ser esse aumento, vai depender muito das ações, né, da sociedade atualmente. Né? Porque, professor Marcos, nós, sem dúvida nenhuma, estamos vivendo uma época, ou um período, né, ou um momento de aquecimento global. Isso notório, né? Posso dar para assinar embaixo disso, né? Não tem dúvida, né? O secretário-geral da ONU começou a utilizar, no final do ano passado, o termo ebulição global. Ebulição. Ele já passou do aquecimento global, né? Na verdade, sim, nós estamos numa emergência climática, né? Quando se rodam os modelos de simulação de cenário climático futuro, lembrando que o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, ele não gera pesquisa, ele valida pesquisas. Então, existe, sei lá, 5.000 cientistas no mundo inteiro gerando dados, criando modelos. E quando se trabalha com esses modelos, os modelos mais adequados para a América do Sul, né, onde está o Brasil, a gente vê o seguinte, para a questão de aumento de temperatura, aumento de ondas de calor, todos os 4 modelos mais utilizados, todos eles apontam na mesma direção. Eu não tenho uma incoerência, 3 modelos apontam para um lado e um modelo aponta para o outro. Então, o que a gente verifica é que em todos os 5.570 municípios brasileiros, nós vamos ter aumento de temperatura e vamos ter aumento de ondas de calor. Logicamente que pela latitude do Rio Grande do Sul, nós estamos um pouco mais favorecidos, né? Mas mesmo assim, se eu tomar como uma linha e o paralelo 30, que é onde está Porto Alegre, a gente tem hoje, de acordo com as normais climatológicas dos últimos 30 anos, tá? Uma média de 40 dias muito quentes. Tá? O conceito de dia muito quente em Porto Alegre é um, em Cambará do Sul é outro, em Belém é outro. Né? Mas muda de 40 dias muito quentes por ano para 80 dias até 2040. Ou seja, ele praticamente dobra. E o impacto disso em termos de saúde animal, saúde humana e principalmente sobre tudo o que cresce, porque qualquer planta tem uma temperatura ótima de funcionamento, sobre os recursos hídricos vai ser bastante significativa. Né? E nesse sentido, isso vai exigir uma adaptação muito grande do agronegócio, dos cuidados com a saúde humana e com os rebanhos, porque serão muito afetados principalmente por essas ondas de calor. Se a gente traçar um paralelo, de Curitiba para cima, o Brasil perde precipitação, ou seja, vai ficar um pouco menos chuvoso. De Curitiba para baixo, aumenta. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá, nós temos 1.093 municípios em que aumenta o volume de precipitação. Todos os 497 gaúchos, todos os 295 catarinenses estão aí no meio, o que dá quase 70%. Eu tinha ficado um pouco mais calmo, né, quando o professor falou que não ia estar inabitável daqui a 50 anos, mas agora o professor Marcos traz uma informação, né, de que nós vamos passar nessa média de 40 para 80 dias mais calor. Isso, sem dúvida nenhuma, é fruto do que a humanidade tem feito, né, professor Anderson? É fruto, né, essa situação que nós estamos vivendo, né? Isso, né? A gente também não tem dúvidas em relação a essa questão, né, dessa influência antrópica no sistema climático terrestre. Então, o clima, de uma maneira geral, ele possui uma variabilidade climática natural, né? Então, se a gente olhar dados históricos, a gente percebe, né, que existem períodos mais secos, mais chuvosos, mais quentes, mais frios, né? Mas o que a gente tem percebido nas últimas décadas, né? Se a gente olhar os dados observados do INEMET, nós estamos, no Instituto Nacional de Meteorologia, né? Nós estamos exatamente entrando numa fase, por exemplo, de mudanças, né? Ou de impactos, eu diria assim,
muito mais rápido do que os modelos até estavam projetando, né? Então saíram alguns artigos, né, desde do ano passado até agora, especialmente porque esse período, né, dos últimos 12, 13 meses, ele foi muito acima, né? A temperatura global ela foi muito acima do que os próprios modelos eles estavam prevendo, né? E muito rapidamente, né? E isso também gerou uma série de eventos extremos ao redor do globo, né? Então uma cheia como essa ela não aconteceu, né, somente no Rio Grande do Sul. A gente teve em muitos locais, né? A gente teve inundações. O próprio aeroporto nos Emirados Árabes estava debaixo d'água, depois a Alemanha, né, vários países em várias partes do mundo sofrendo com eventos muito similares, né? Então por que isso acontece, né? Então, quando a gente fala em aumento de temperatura, né, a gente está olhando, por exemplo, para aumento de temperatura da atmosfera e também dos oceanos. Se eu pensar agora, bom, os oceanos também estavam extremamente quentes, né? Então, o Atlântico Norte ele estava extremamente quente. Os americanos, né, previram uma estação, né, de muitos furacões, né, lá exatamente por causa desse processo. Então a própria evaporação de água dos oceanos pode gerar, né, então, mais vapor da água que pode precipitar na forma de um evento extremo em muitos locais. Então, simplesmente o aumento da temperatura ela desencadeia outros processos também, o que vai estar, por exemplo, ligado com a questão de chuvas cada vez mais intensas. Professor Marcos, diante do que a gente tem colocado aqui, apontado e debatido, né, no nosso programa, qual a relação, né, professor Anderson aqui já deu uma pista, né, e qual a relação, e se é possível fazer essa relação direta, né, desse momento climático que a gente tem com o que a gente teve em termos de enchente de chuva aqui no Rio Grande do Sul? Eu costumo falar, Cleiton, que esses eventos extremos, eles nunca são um evento isolado. É como uma analogia de um acidente de avião, né? Nesse caso dos nossos eventos agora em abril, maio, nós tínhamos ali uma massa de ar quente gigantesca estacionada em cima da Santa Catarina e do Paraná, uma frente fria entrando pela Argentina, um ciclone extratropical entrando pelo litoral e os rios voadores trazendo uma grande quantidade de umidade da Amazônia, né? Então, os eventos extremos têm se tornado mais recorrentes. Quando a gente pega a base de dados do Ministério do Desenvolvimento Regional dos últimos 30 anos, eles aumentaram mais de 300% no Rio Grande do Sul. Tanto os meteorológicos quanto os hidrológicos e os outros eventos. Então, há mais ou menos uma tendência de que, ao ficar também mais recorrentes, eles acabam ficando mais intensos, né? O grande número superlativo que comprova isso é que nesses 30 dias, de 27 de abril a 27 de maio, nós tivemos aí 182 óbitos em 30 dias e tivemos 162 óbitos em 30 anos. Ou seja, em um mês, nós tivemos muito mais vítimas do que em 3 décadas. Então, os eventos estão se tornando mais recorrentes e, ao mesmo tempo, mais intensos, né? Quem viveu o evento de setembro jamais imaginaria que em novembro teríamos outro, né, no Vale do Taquari, por exemplo, e que nós bateríamos aí o recorde histórico de 41 logo depois, no começo do ano. Então, é preciso prestar atenção aos sinais. A gente tem realmente uma mudança dos padrões climáticos, dos padrões oceânicos. O fato muitas das pessoas associam o fato da elevação do nível do mar, por exemplo, ao derretimento da calota polar. Não, a temperatura da água, quando aumenta e quando fica mais ácida, ela expande. Então, nós tivemos aí em 30 anos um aumento do nível médio do mar de 9 centímetros. Se isso continuar, há modelos que mostram que nós podemos chegar a 80 centímetros no final do século. Porto Alegre vai ter problemas. Todas as cidades litorâneas vão ter problemas. Então, muito disso está ligado a... Logicamente, não é só a ação antrópica, mas a gente está catalisando, está aumentando a velocidade com que isso ocorre, né? A quem estiver nos ouvindo, imagina o seguinte, quem viveu ali os invernos dos anos 60, 70, eles foram ficando cada vez mais amenos, né? Hoje você tem invernos mais amenos, verões mais rigorosos, e nesse sentido
tudo o que decorre desses aumentos de temperatura, né? O aumento da temperatura leva a esse aquecimento global e essas mudanças climáticas. Quer dizer, potencializa, né, e aumenta a quantidade de vezes, né, diminui o tempo em que esses eventos ocorrem, né? A gente vem de alguns períodos de seca forte aqui no Rio Grande do Sul, né, professor Anderson, e isso já é uma pista também, né, do que a gente está vivendo, e na sequência, né, de setembro do ano passado para cá, esses eventos climáticos muito rigorosos aqui no Rio Grande do Sul em termos de precipitação. O senhor falava antes, professor Anderson, em relação aos oceanos, né, do aquecimento dos oceanos, né? Como é que isso porque às vezes a gente pensa assim, leigamente, né? O que seria o aquecimento de 2 graus, 3 graus, não sei, isso de forma leiga, o bate-papo aqui, né, entre no bar, daqui a pouco, não, isso não é, né? Mas o impacto é muito grande, né? O impacto tem consequências, né? O impacto é muito grande, né? A gente pode pensar assim, bom, a gente está falando em temperaturas médias, né? Então, quando a gente fala, né, um limiar para saber se o oceano está aquecendo ou resfriando, né, é 0,5 graus, né? Então, o que acontece quando a temperatura de um oceano muda, né? Na verdade, não quer dizer que ele vai, de fato, aquecer ou resfriar, né? Mas ele vai mudar a questão da distribuição das suas águas, né, quentes e frias. Isso vai fazer com que as temperaturas superficiais elas mudem, né? Então, essa mudança de temperatura ela pode atingir, né, meio grau, 1 grau, 2 graus, 2 graus e meio, né? E quando esses processos ocorrem, por exemplo, do ponto de vista da atmosfera, nós temos uma mudança nos padrões de circulação, né? Então, a gente, quando tem previsão do tempo, né, a gente assiste aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente, a pressão está aumentando, diminuindo, né? Então, quer dizer, eu tenho mudanças na pressão atmosférica, né? Ela pode aumentar ou pode diminuir, e quando eu tenho essas alterações, significa que os ventos eles vão soprar de forma diferente nessa condição, né? Então, um local onde antes chovia pode estar seco, né? E vice-versa. Por exemplo, era um local relativamente seco, então pode ter previsão de chuva. O Rio Grande do Sul, né, pela sua posição, digamos assim, em relação à América do Sul, ele está mais ou menos no meio do caminho entre o sul da América do Sul e a Amazônia, ali a região equatorial, né? Então o nosso estado ele está de fato numa zona onde a gente tem bastante choque de massas de ar, né? Então tem muito ar quente vindo da região norte da América do Sul e muito ar frio vindo do sul da América do Sul. Então por isso que a gente pode ter, por exemplo, períodos relativamente frios, como nós tivemos em julho, e agora a gente está caminhando para temperaturas relativamente altas, até próximas dos 30 graus, né? E isso indica, né, que o Rio Grande do Sul ele está bastante suscetível a essas variações, né? Então a mudança na temperatura dos oceanos impacta o estado do Rio Grande do Sul. Então, se a gente voltar, por exemplo, né, para o ano passado, as chuvas começaram a acontecer lá por, digamos assim, abril, maio, aí nós tivemos já julho, chuvas intensas, depois setembro, novembro, mas se a gente voltar 3 anos, por exemplo, de 20 até 23, nós tivemos uma seca histórica aqui no nosso estado, né? E aí as notícias que nós tínhamos no Rio Grande do Sul era quebra de safra agrícola, né? Então os produtores eles não entravam nem com as máquinas para fazer a colheita porque era prejuízo certo, né? Isso se repetiu em 3 anos. Então a gente vê, né, como os oceanos eles impactam o clima no nosso estado, né? Então há uma influência muito grande. Mesmo que a gente fale 1 grau, 2 graus, então isso já é suficiente para alterar todo esse padrão, né, e causar essas variações, né? Aí, em relação às mudanças climáticas, o que os modelos eles indicam também, né, é que, bom, num padrão médio eu vou ter aumento de temperatura, né? Aí o Marcos falou, a tendência é chover mais aqui no nosso estado, mas os modelos que fazem, digamos assim, as projeções do que vai acontecer nos oceanos, eles indicam que os oceanos, por exemplo, especialmente o Oceano Pacífico, né, em relação ao El Niño e Laninha, eles tenham variações mais bruscas. Então, passando, por exemplo, de um período mais frio, como o Laninha, entrando mais rapidamente num período de El Niño. Então, assim, eventualmente, eu diria assim, a gente pode ter essas mudanças, né, de secas extremas para períodos extremamente chuvosos
num intervalo muito mais rápido, né? Então, como aconteceu agora, de 20 para 23, muito seco, 23 para 24, muito úmido. Então, esse é um cenário que é possível também, assim, indica que o Rio Grande do Sul, ele estando nessa posição geográfica, ele caminhe nessa direção. A gente brinca, né, professor Marcos, que aqui a gente tem as estações definidas, né, bem definidas, né, só que tudo no mesmo dia, né? Exatamente, ó, o velho truque da cebola, né? É. Sair e ir tirando as peças de roupa durante o dia. Complementando o que o professor Anderson comentou, nós temos hoje uma temperatura média global de 15 graus, tá? Ou seja, média global porque eu estou pegando a Amazônia, o Saara, o Alasca e a Sibéria. Qual é o problema? Aparentemente, a temperatura média global na era industrial era de 13,8 graus. Esse 1,2 de mudança, tem gente que fala em 1,5, o número é variável, né? Mas essa mudança de um pouco mais de 1 grau já levou à mudança de vários desses padrões. E o que é importante, tá? Apesar de que você tenha uma elevação, por exemplo, de 1 grau na temperatura máxima no Rio Grande do Sul, isso tem um impacto muito grande. Por exemplo, a literatura hoje científica que mostra que um aumento de 1 grau implica numa perda de produtividade da soja de 3,5%, no arroz de 7%. O quanto isso dá na uva, no tabaco, no milho, em várias culturas, não se tem ainda resultados de pesquisa. Então, trazendo para um caso bem concreto, tá? Na região da vitivinicultura, ali na Serra Gaúcha, nós temos ali Caxias, Bento, Flores da Cunha, 44% de toda a uva do Brasil. Com as tendências de aumentar o volume de chuva, eu vou ter mais doenças, né, mais pragas, eu vou ter mais onda de calor, o que, dependendo da época em que ocorrer essa onda de calor, eu vou ter um teor de açúcar muito elevado, o que é ótimo para produzir suco de uva, e vou ter um índice de acidez muito baixo, o que é péssimo para produzir vinhos. Então, vai exigir uma adaptação da cadeia da uva, por exemplo, e de outras cadeias, né? Desenvolver cultivares que sejam mais tolerantes a altas temperaturas, a maior precipitação ou a falta dela, porque o fato de aumentar a precipitação no Rio Grande do Sul não significa que a gente vai parar de ter seca. Vai ser uma gangorra, né? Um ano de El Niño ou de Laninha. Nós estamos vivendo agora um período de crescimento de que nós vamos ter uma Laninha. No mês passado era de 32%, deve aumentar um pouco agora, mas nós vamos viver numa eterna gangorra. Eu acredito que os anos de neutralidade vão ser cada vez mais raros e que a gente vai ter esse predomínio, ora de um ano com escassez hídrica e no ano seguinte, por exemplo, um ano de excesso, como aconteceu agora no ano passado. Muito bem. Professor Anderson, diante do que a gente tem comentado aqui, né, e dessas questões que a gente está projetando também em termos de impacto, né, mais especialmente aqui para o Rio Grande do Sul, diante dessa emergência climática que a gente tem, o senhor acredita e que medidas o senhor elencaria como fundamentais nesse processo para que a gente tentasse, de alguma forma, pensando até inclusive globalmente, ou como política pública, enfim, para a gente conseguir tentar estancar um pouco desse processo, né? Nesse controle de emissão de gases, enfim, pensando em alternativas nesse sentido. O que o senhor avalia que seria, enfim, questões que a gente poderia trabalhar de forma mais imediata nesse momento? Cleiton, eu entendo que a gente, né, precisa incluir, né, o item ou o tema mudanças climáticas de uma forma mais séria, né, na sociedade, nas políticas como um todo. Então, assim, num primeiro momento, eu diria assim, né, a curtíssimo prazo, a gente precisa se adaptar para essas condições, né? Por exemplo, com questão de monitoramento, com melhoria no sistema de previsão, né? Porque a gente tem ainda muitas fragilidades hoje, então a gente não precisa nem pensar em mudanças climáticas da questão de décadas, né? A gente pode ver hoje, né? Então, há 3, 4 anos atrás, o nosso estado sofria com perdas agrícolas gigantescas. Agora, no último ano, nós tivemos perdas, né, de vidas
né, muito tristes assim nas imagens que a gente viu, mas um prejuízo gigantesco também para muitos municípios, né? Então as ações elas precisam ser tomadas num curto espaço de tempo, né? Então o monitoramento é uma questão essencial, né? Então assim a própria reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, ela vai demandar atividades, né, ou ações que vão durar vários anos ainda, mas ao mesmo tempo eu preciso pensar que, olha, né, amanhã ou nos próximos dias ou meses um evento assim ele pode acontecer novamente. Então todas essas questões de adaptação elas precisam ocorrer muito rapidamente para proteger a sociedade como um todo, né? E ao mesmo tempo essas políticas, né, que a gente vai, bom, agora a gente sabe, né, a gente tem uma certeza muito grande que isso vai acontecer no futuro, a gente precisa incorporar isso, não somente, né, criar leis ou políticas que enfim, elas existem, mas não vão ser cumpridas, mas que o poder público consiga efetivar tudo isso que está no papel, né? Então isso é fundamental, digamos assim, porque não é uma questão mais assim, será que existe, não existe, né? Então assim, a gente já viu esses desastres como um todo, então a questão é agora, bom, o que a gente precisa fazer, né? E tempo, eu diria assim, a gente tenha pouco, então as ações elas precisam ser muito rápidas. Professor Marcos, gostaria também de dirigir essa pergunta ao senhor, né, nesse sentido de lições que a gente teve, especialmente com a enchente, né, a gente acaba aprendendo com a dor, né? Lições que a gente teve da enchente até em termos de pensar a cidade e pensar em uma cultura diferente do que temos até hoje, do ponto de vista da nossa pegada de carbono, digamos assim, né? Como é que a gente pode... como é que nós podemos melhorar enquanto sociedade? A pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente pode se melhorar enquanto sociedade, né? Mas a gente discute aqui muito, e essa é uma discussão que vai vir aqui para a Câmara de Vereadores, do plano diretor, né? Como é que pensar a cidade a partir de agora também, a partir desse evento que a gente teve aí? Essa é uma pergunta literalmente de $1 milhão. Ela envolve, complementando de novo o que o professor Anderson falou, uma necessidade premente em investir em governança, tá? Porque em linhas gerais o Rio Grande do Sul é um espelho exato do Brasil. 50% dos municípios gaúchos têm algum instrumento de planejamento de gestão de desastres e 50% não tem. O que é um instrumento? É um plano diretor que contemple a prevenção de enchentes, um plano diretor que contemple movimento de massa, né, deslizamento de terra, uma carta geotécnica, um plano municipal de redução de riscos. 50% dos nossos municípios não tem. Entre aqueles que afirmam ter, quanto tempo tem esse plano? Quando ele foi atualizado pela última vez? Tá? Sem citar nomes aqui, mas tem um município gaúcho que afirma ter uma carta geotécnica. Conversando com os universitários, eu descobri que não é uma carta geotécnica, é uma carta geológica de reconhecimento elaborada em 1976, quando o município era 1/3 do que ele é hoje. Quer dizer, ele não tem um instrumento, né? Então nós precisamos investir em governança, precisamos investir em capacitação, porque incrivelmente nós continuamos tendo muitos problemas de falta de contingência, de falta de ação imediata, né? É aquele eterno bater cabeça. Logicamente ninguém esperava um evento dessas dimensões, como nós tivemos agora em abril e maio, mas é fundamental que se tenha a priori já definidas as áreas de risco, o planejamento do que vai ser feito em relação àquelas áreas que vão ser atingidas e principalmente nos adaptarmos, porque essas medidas essas mudanças climáticas, elas não estão batendo na nossa porta, né? Literalmente elas já estão sentadas no sofá e com o pé em cima da mesa. Quer dizer, precisamos agir, precisamos viabilizar que haja mais resiliência e mais capacidade de resposta, porque pensando também muito mais na prevenção, né? Segundo uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Águas, agora em março, R$1 investido num sistema de alerta precoce pode economizar até R$661 em reconstrução. Quer dizer, é um valor muito significativo. Precisamos de informações, precisamos de modelos. Nesse sentido, assim, o trabalho que o IPH faz é reconhecido mundialmente, né?
E é preciso juntar essas diferentes capacidades para construir essa Porto Alegre mais resiliente, porque é uma situação que não dá para deixar de considerar como segundo plano. É urgente, né, professor? Professor Anderson, como citou aqui o professor Marcos, né, o IPH foi fundamental em termos de orientar, né, de adiantar o que poderia vir a acontecer, de orientar no momento da crise aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui em Porto Alegre. E também, sem dúvida nenhuma, vai ser consultado, né, para que modelo de cidade se construir a partir de agora. Não tem como se falar, né, professor, numa construção de uma cidade sem ter envolvido todos esses setores e, fundamentalmente, o IPH aqui da URGS. Nesse sentido, professor, eu lhe pergunto, muito se falou ali no pós-enchente, né, em alternativas para a cidade, né, o que poderia ser feito para diminuir o impacto da água avançando para a cidade. E aí se falou muito em cidades esponja, né? Isso é uma questão, é possível em Porto Alegre? É possível na realidade de Porto Alegre? Isso é factível, professor? Eu acho que para responder isso, Cleiton, uma das questões que a gente precisa ter em mente é, né, que essa chuva que aconteceu, né, de final de abril como um todo, né? Porque o início, né, as primeiras semanas de abril foi bastante chuvoso também, e essa chuva que aconteceu, né, ela já encheu, digamos assim, os estoques d'água, né? Então os solos estavam muito úmidos, né? Os rios estavam cheios, e aí quando vieram aqueles dias ali, final do dia 29 até o dia 5 e depois 9 até o dia 14, né, que a gente teve recordes de chuva, né, aqui no Rio Grande do Sul. Essa chuva, ela basicamente ela caiu sobre toda a bacia do Jacuí-Guaíba, né, então exatamente dentro. E a forma como essa chuva ela caiu, ela basicamente chegou sincronizada na região metropolitana de Porto Alegre, e por isso que nós vimos, por exemplo, o nível do Guaíba subir tão rapidamente, né? Então, assim, o volume de água foi tão grande que muito provavelmente essa é a chuva, digamos assim, mais intensa que nós tivemos no Brasil, né, registrada em relação à área. Então, existe um método chamado, né, de altura, né, duração e área, que permite que a gente afirme que, olha, em relação à bacia do Guaíba, que tem quase 100 mil quilômetros quadrados, possivelmente essa é a chuva mais intensa nessa área como um todo, né? Então significa que o volume de água, ele é muito grande. Então, quando a gente via no Guaíba ali, o volume de água que passava era muito grande, né? E aí, de fato, as regiões que foram muito impactadas, né, elas são áreas que eram zonas de cheia, né? Então, assim, a gente precisa repensar, de uma certa maneira, todo o sistema de proteção que essas cidades vão ter, né? Por exemplo, como Porto Alegre, região metropolitana, né? Então, esses sistemas de proteção, eles precisam ser, digamos assim, eles estar funcionando adequadamente, né? E eles precisam ter toda uma manutenção que permita que essas pessoas elas estejam completamente protegidas. Completamente é difícil dizer, né? Porque na verdade esse sistema, mesmo que ele exista, ele pode falhar, né? Como ele falhou agora. Então é preciso que a sociedade também tenha, digamos assim, a gente invista, né, em digamos assim, educação e cultura para saber, olha, esses eventos eles podem acontecer, eu estou numa zona de risco, então se existir um sistema de alerta, por exemplo, eu preciso tomar ação, né, de sair com a minha família, de guardar os meus pertences ou o que seja, porque pode acontecer. E isso é fundamental, né? Então, quando a gente fala, né, previsão, por exemplo, como foi feita, digamos assim, ao longo de maio e junho, né, 72 horas, 48 horas ou até 12 horas, né, já é um tempo que podem ser tomadas muitas decisões. Talvez não se evite, né, por exemplo, prejuízos econômicos, mas aí, no mínimo, a gente não vai ver, né, pessoas se refugiando sobre os telhados, né, vendo a sua casa ser levada embora em imagens chocantes, onde, por exemplo, os órgãos públicos não conseguiram resgatar essas pessoas, né? Então, mesmo que a gente fale 12 horas é pouco, mas é suficiente para salvar vidas, né?
E eu diria assim, então a gente precisa investir nesses sistemas, né, de monitoramento, né? Então tem que ter previsão do tempo, por exemplo, sólida, tem que ter monitoramento, né, previsão hidrológica para que a gente consiga saber de fato o que está acontecendo. Então, como o Rio Grande do Sul ele também tem uma economia que é baseada na água, especialmente por causa da agricultura, né, eu diria que é premente que o Estado ele invista num centro de previsão do tempo e previsão hidrológica, porque nós somos um dos poucos estados no Brasil onde a gente tem essa importância ao redor dos recursos hídricos, mas a gente não tem, de fato, um órgão digamos assim, que centralize todas essas informações, né? Então eu diria que isso é importantíssimo para ontem, mas a gente precisa pensar também do ponto de vista de educação da sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, criar, né, memoriais ou marcas de cheia, porque as pessoas devem saber, assim, devem lembrar, né? Cultural, né? Exatamente. E se a gente pensar, por exemplo, lá nas cheias do Guaíba, né, nós tivemos 41, 67, depois nós tivemos um hiato de quase 50 anos que as cheias foram pequenas, né? Então, ter um período relativamente longo indica, olha, não acontece mais, né? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas esqueçam, não vai acontecer. E aí tudo isso, né, flexibiliza digamos, essa situação. Então a gente tem áreas que sensivelmente, por exemplo, que não deveriam ser ocupadas com áreas urbanas são ocupadas, e acaba, quando um evento desses ocorre novamente, os prejuízos eles são imensos, né? Mas seria possível, professor, ter áreas de escape aqui em Porto Alegre, por exemplo? As planícies de inundação, como a gente tem, né, elas são essas áreas, né? Então, na verdade, quando a gente viu ali as imagens, né, então, ao longo do Jacuí, por exemplo, elas fazem esse efeito de esponja, né? O que a gente não pode é ocupar, digamos assim, com áreas urbanas aquela situação. Então, só para o telespectador ter noção, né, então, se essas várzeas, por exemplo, do Jacuí, elas não existissem, né, o que aconteceria, por exemplo? Essa água ela viria muito mais rapidamente até Porto Alegre, com uma velocidade muito maior, né? E isso, por exemplo, causaria muita destruição, né? Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, no interior do estado, né? Por exemplo, em vários municípios, a gente viu que a água ela subiu muito rápido, a velocidade é muito alta, tanto que tem cidades que desapareceram, né? Isso exatamente porque elas foram atingidas por velocidades muito altas. Então, a água poderia, né, com simulações que foram feitas pelo IPH, sem o efeito das várzeas, né, a gente poderia ter um nível ultrapassando os 7 metros com grande velocidade. Né? Então, isso, de certa maneira, foi cumprido, né, está sendo cumprido por essas várzeas. É difícil de dizer assim, olha, eu preciso ter áreas, né, que vão fazer esse efeito de esponja, porque é um volume de água muito grande. Né? Então eu diria assim, a gente precisa ocupar adequadamente as áreas, né, e ter um planejamento, um plano diretor que seja consistente com essa questão. Professor Marcos, o professor Anderson chama atenção, né, muito bem colocado aqui, de que a Porto Alegre é a ponta da cadeia, digamos assim, né, porque a água vem e onde a água vem não tem muito o que fazer, né, em termos de volume, né, com o volume que veio, né. Exatamente. Por isso a complexidade, né, professor, de se pensar um plano abrangente, né, que dê conta de toda essa bacia, na verdade, né. Eu faço a seguinte reflexão a quem nos ouve. Imaginem o que teria acontecido em Porto Alegre se não existisse o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Essa água toda teria chegado num ritmo avassalador, né? No momento em que ela se espraia no Guaíba e logo depois, na sequência, na Lagoa dos Patos, o impacto acabou não sendo tão grande, né? Imagina se fosse um rio Jacuí passando na beira de Ipanema. Nós teríamos tido um impacto muito, muito, muito superior. E o importante, além de tudo que o professor Anderson mencionou, é que assim, esse plano de ação climática, né, eu participei ontem à tarde do debate que houve, debate virtual, houve mais de 5.000 colaborações, né, da população de Porto Alegre, mas é importante que, assim, que se entenda que isso tem que ser um plano de Estado, né? Ou seja, não é o atual ocupante da cadeira de prefeito que vai conduzir isso, é o próximo e o depois dele, porque não pode se restringir a um horizonte de 4 anos, né? Não pode sofrer
influências, na verdade, assim, as mudanças climáticas, elas não têm partido e elas não têm foco, elas afetam tanto a pessoa de baixa renda quanto a pessoa de alta renda. A gente viu ali casas no arquipélago que casas de 10 mil reais, casas de 10 milhões de reais foram atingidas da mesma forma, né? E a legislação florestal ela existe desde 1965, ou seja, um rio como o Taquari, num lugar que ele tem 200 metros de largura, deveria ter ali 200 metros de área de preservação permanente em ambos os lados. As cidades não cresceram na última década, nas últimas 2 décadas, elas vêm crescendo há muito tempo. Então, houve, em parte, uma omissão local em cada município, e a gente não pode adotar isso como um elemento que possa não ser restritivo daqui para frente, né? Alguns lugares vão ter que ser realocados, outros vão poder ser reconstruídos, mas tudo isso exige um planejamento, muito trabalho de pesquisa para que se tenha resultados que levem a uma maior segurança. Uma vítima é muita perda, né? 182 é um superlativo absurdo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa, queria só agora o poder de síntese dos nossos debatedores aqui para a gente dar o recado final, né? Até em termos, né, professores, de chamar a atenção disso que a gente falou aqui, né? A gente procurou elencar alguns pontos, né, para que isso seja debatido de forma pacífica, do ponto de vista que sim, vivemos uma emergência global, sim, alguns efeitos... Tivemos a tempestade perfeita aqui, digamos assim, para que a enchente atingisse os níveis que atingiram, mas sim, também parte disso é da nossa emergência global, do aquecimento, há impactos nisso. Eu quero começar com o professor Anderson para deixar um recado, até em termos de orientação para nós, enquanto sociedade, professor, assim, de que medidas podemos tomar assim no nosso dia a dia, do ponto de vista de preservação e conscientização sobre tudo que aconteceu. Eu diria que a gente precisa incorporar essas discussões no nosso dia a dia, né? E, então, assim, participar de discussões, participar do ponto de vista da comunidade, das decisões que vão ser tomadas, né? Em relação ao que deve ser feito. Então, isso a gente não pode pensar também que é somente alguns setores da sociedade, por exemplo, vai ser resolvido por política. Na verdade, isso é um problema geral, assim, que demanda ações de toda a sociedade, né? E é muito importante, né, por exemplo, que a gente viu, então, nos últimos 4 anos, o que aconteceu no nosso estado, como isso pode afetar negativamente a sociedade gaúcha, a economia, né? Então, que isso também seja discutido nas próximas eleições municipais, estaduais, né? Exatamente porque... a gente precisa incorporar essas discussões, né? Então cobrar dos setores responsáveis ações. Então eu diria que isso é fundamental. Então a gente não pode pensar que, novamente, isso não vai mais acontecer, porque esse cenário ele vai se repetir, né? Talvez no próximo ano, talvez na próxima década e tal, mas a gente vai sofrer essas consequências. E eu gostaria de ver, assim, que a sociedade ela está caminhando no rumo certo, tomando, né, as ações necessárias para que na próxima vez a gente não seja, digamos assim, pego de surpresa, né? Então, aconteceu em setembro, né? A gente, né, nós nos manifestamos dizendo, olha, nós precisamos de um centro de monitoramento, né, de monitoramento das nossas bacias, dos rios, para que quando acontecer de novo nós estejamos preparados, né? Então, de setembro para cá, pouco aconteceu, né? Então, eu sei que o tempo é muito curto, mas a sociedade precisa tomar as medidas necessárias. Muito bem. Professor Marcos, recado final, por favor. Exige um esforço coletivo, né? Governo, sociedade civil, terceiro setor. A gente precisa repensar muitas coisas, redimensionar. Eu tenho certeza que muita gente não vai ter mais acervo histórico ou equipamentos eletrônicos no subsolo ou no térreo. Vai tudo para o primeiro e segundo andar, enlajado talvez para o quinto andar, né? Mas a gente vai ter que repensar muita coisa. E nesse sentido, acho que a academia pode contribuir muito, o IPH, as universidades, tudo que está sendo feito em termos de pensar o plano de ação climática de Porto Alegre, que está em andamento, porque os eventos não
serão inevitáveis, mas os desastres podem ser, né, pelo menos eliminando a perda de vidas humanas e diminuindo o impacto econômico, né? Eu acredito que nós vamos passar por uma novela muito longa, né? Nós vamos ter vários anos aí para tentar conseguir, com recurso suficiente, voltar ao que era, mas não adianta voltar ao que era, nós temos que reconstruir melhor, né? Não adianta fazer a mesma ponte no mesmo lugar, na mesma altura. Tudo vai ter que ser repensado, certas coisas não têm resolução. Eu vi vários imóveis rurais que tiveram todo o seu solo levado embora, então o cara está ali hoje com uma rocha matriz, ele não tem como ir no supermercado e comprar 20 mil toneladas de terra para colocar ali em cima. Então, alguns impactos são assim muito extremos e não tem solução, mas a maioria deles a gente pode, usando conhecimento, usando a expertise que já existe aqui no Estado, contribuir para que esse impacto seja o menor possível. Muito bem, com isso nós chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença dos professores Anderson Ruhoff, aqui presencialmente, doutor em recursos hídricos e professor de pH. Muito obrigado pelo tempo, primeiramente, disponibilizado e pelas informações, por esse debate tão profícuo que a gente teve aqui. Professor Marcos Kazmierczyk, engenheiro florestal e doutor em desastres naturais. Também, professor Marcos, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo disponibilizado, pelas informações, por esse debate tão produtivo que a gente teve aqui no TV Câmara Entrevista. Muito obrigado aos senhores, a você de casa que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência e mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela nossa companhia, pela sua audiência e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.